Hoje eu vou te mostrar como que você faz para calcular a área de todas as principais figuras planas. E você vai finalmente entender de onde que essas fórmulas vieram e parar de decorar. Bora começar? Então o primeiro passo é a gente entender o que é a área, que é simplesmente a região interior de uma figura plana e fechada. E aí vamos começar com uma definição. A área do quadrado de lado 1 também vale 1. E se o quadrado tiver lado 2? Nesse caso, a gente pode dividir esse quadrado em quadradinhos de lado 1. E aí basta contar quantos quadradinhos tem no total para saber a área da figura maior. Se forem quadrados muito grandes, por exemplo, lado 30, fazer o desenho dessa divisão e contar quantos quadrados tem vai dar muito trabalho. Então a gente tem que contar de uma maneira mais rápida. Como cada fileira vão ter 30 quadradinhos e são 30 fileiras, é só multiplicar 30 por 30, que vai dar 900. E esse é o total de quadradinhos da figura. Então a área do quadrado nada mais é do que multiplicar lado vezes lado, ou L ao quadrado. E a partir disso a gente vai construir a área de outras figuras, como por exemplo a do retângulo, que nada mais é do que um quadrado mais esticado. Assim a gente vai usar a mesma técnica de dividir um retângulo em quadradinhos menores. E para descobrir a quantidade de quadrados, é só multiplicar lado vezes lado. Só que como os lados são de tamanho diferente, então nesse caso a gente vai chamar de comprimento vezes largura, ou então de base vezes altura. E a nossa próxima figura é o triângulo. Basicamente, se esse triângulo tiver um ângulo reto, então ele vai ser a metade de um retângulo. Então basta fazer base vezes altura e dividir tudo por 2. Mas mesmo que o triângulo não seja retângulo, a gente pode dividir ele em dois triângulos que sejam retângulos. E aí cada um desses triângulos vai ser metade de um retângulo. E aí a gente continua com o mesmo processo, base vezes altura sobre 2, independente se o triângulo seja retângulo ou não. Já os paralelogramas são figuras que são parecidas com os retângulos, mas eles não vão ter ângulos retos. Então é como se fosse um retângulo meio inclinado. Então a gente pode fazer da seguinte maneira. A gente pode dividir a figura em dois triângulos retângulos e um retângulo. Como os lados opostos têm o mesmo tamanho, esses dois triângulos são iguais. E a gente pode juntar esses triângulos para formar um retângulo ainda maior. E a área do retângulo a gente já sabe como calcular. Multiplica a base vezes a altura. Só toma cuidado porque a altura do paralelogramo não é o lado dele, como acontece no retângulo. Temos ainda o trapézio, que é um retângulo em que um dos lados foi encolhido. Então a gente vai usar a mesma técnica que usamos no paralelogramo, só que dessa vez a gente tem que tomar uma atenção especial porque os lados têm tamanhos diferentes. Então a gente não pode simplesmente encaixar os triângulos e formar um retângulo maior. Então para resolver esse problema, a gente vai calcular a área de cada pedacinho e somar todas as áreas. A área do triângulo vai ser a base, que eu vou chamar de A, vezes a altura, e dividir tudo por 2. A do triângulo vai ser a base, que nesse caso vai ter um tamanho C, vezes a altura, que é a mesma, e dividir por 2. E o retângulo vai ser a base vezes a altura, que nesse caso eu vou chamar a base de B. E B maiúsculo ou Bzão vai ser o comprimento total da base maior desse trapézio. Então se a gente somar tudo, a gente vai ter o H, que é a altura, sendo um termo em comum a todas essas áreas. Então a gente pode colocar ele em evidência. Então vai ficar da seguinte maneira. Altura, que multiplica A sobre 2, mais C sobre 2, mais B. E para ficar tudo no mesmo denominador, eu vou multiplicar e dividir o B por 2. Então a gente vai ter A mais 2B mais C. E eu vou quebrar esse 2B como B mais B. Então, no final das contas, a gente vai ter A mais B mais C, que é a mesma coisa que o Bzão. Então, o resultado final vai ser altura vezes Bzão mais Bzinho sobre 2. Isso aí é chamado de base média. Já o losango é como se fosse um paralelogramo em que todos os lados são iguais. Então, para conseguir calcular a área dessa figura, a gente vai dividir o losango em 4 triângulos iguais. Então, a base de cada triângulo vai ser a diagonal menor dividido por 2 e a altura vai ser a diagonal maior dividido por 2. Então, para calcular a área dela, é só multiplicar esses dois termos e dividir por 2. E o resultado vai dar Dzão vezes Dzinho sobre 8. Só que como temos 4 triângulos desse, multiplicando por 4, vamos ter Dzão vezes Dzinho sobre 2. E vai ser a área do nosso losango. E para fechar, temos a área do círculo, que para essa figura é essencial que você conheça sobre o π, que por definição é a divisão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. E o diâmetro é a mesma coisa que 2 vezes o raio. Ou seja, podemos escrever o comprimento de uma circunferência como sendo 2 vezes π vezes o raio. E se a gente dividir esse círculo em vários triângulos, vamos ter uma boa aproximação para a área desse círculo. E quanto mais triângulos, melhor vai ficar a nossa estimativa. E aqui eu só vou conseguir passar a ideia intuitiva de como se calcula a área do círculo. Na medida em que a quantidade de triângulos está aumentando, a soma de todas as bases desses triângulos vai se aproximar do comprimento do círculo, que é 2πr. E a altura de cada um desses triângulos vai se aproximando do raio do círculo, que vale r. Então, para calcular a área de todos esses triângulos, a gente vai multiplicar a soma da base de todos eles pela altura de cada um deles e dividir por 2. Então será
2πr vezes r dividido por 2. Então a gente vai ter apenas πr vezes r ou πr ao quadrado. E com isso a gente concluiu todas as áreas das figuras planas. Você entendeu o motivo delas serem assim. E agora bora ver como é que a gente aplica isso em exercício. Você tem uma área retangular de 20 por 15 metros e no centro dela há uma piscina de 7 metros de lado. Para gramar essa região, quantos metros quadrados de grama vão ser necessários? Para fazer isso, é simplesmente calcular a área da figura maior e retirar a área da figura menor, porque a gente não vai conseguir colocar grama dentro da piscina, apenas em volta dela. Então, para resolver, vamos calcular a área de cada uma dessas figuras. A área do quadrado de lado 7 vai ser 7 vezes 7, que vai dar 49 metros quadrados. A área do retângulo vai ser 20 vezes 15, que vai dar 300 metros quadrados. E aí, 300 menos 49 vai dar 251 metros quadrados, que é a área de grama que a gente precisa utilizar nessa questão. E se você chegou até aqui, é porque você realmente quer aprender matemática. Então, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo daqui, onde eu ensino sobre porcentagem. E nesse outro, onde eu ensino questões do IFCE. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo.